Fala, investidores! Bom, hoje a gente vai aprofundar ainda mais sobre a emissão de dívida da Redditor e como é que esses fatores relacionados à empresa, à economia do país podem afetar esse ativo, né? Então a gente vai falar da capacidade da companhia de repassar aumento de custo, vamos comparar os níveis de spreads, né? E por fim, claro, vamos dar o nosso veredito, né? A nossa segunda opinião sobre essa emissão. Vamos lá? A inflação médica é um dos principais desafios desse setor de atuação da Redditor, porque ela cresce consistentemente acima da inflação geral. Esse índice inclui gastos aí com medicamento, com equipamento, consultas médicas, exames. Isso tudo impacta diretamente nos custos hospitalares. Como os planos de saúde são os principais responsáveis, né, pelo pagamento aos hospitais, o aumento desse custo é repassado para as operadoras, que por sua vez aplicam aí reajustes elevados aí aos usuários, especialmente empresas. As margens da Redditor dependem basicamente da relação entre os custos hospitalares de um lado, né, e os preços cobrados do cliente do outro. Caso a empresa não consiga repassar o aumento desses custos para os pagadores, as margens podem ser pressionadas. Além disso, empresas podem optar por rebaixar a categoria do plano de saúde para reduzir custo, né? Isso pode impactar negativamente as receitas da empresa. Antes de mais nada, vamos colocar na tela aqui as características principais das duas séries para a gente fazer uma boa comparação dessa emissão, só para lembrar aqui rapidinho. Vamos analisar a primeira série, beleza? Hoje a NTN-B de referência, né, com o vencimento de 2035, ela está em IPCA mais 7,6%, enquanto o spread da debenture é de menos 0,25%, né, resultando aí em IPCA mais 7,35%. Esse é um CRI, isso significa que os rendimentos são isentos de imposto de renda para as pessoas físicas, logo esse já seria o seu rendimento líquido. Essa isenção, por exemplo, que a gente está falando, ela não acontece com a NTN-B. Então, você, como investidor, pagaria os 15% de imposto de renda se investisse na NTN-B. Isso reduziria a sua rentabilidade para algo em torno de 10,7%, supondo uma inflação média aí de 5% aí nesse período, tá? Então, na comparação direta, levando em consideração que esse CRI te entregaria uma remuneração líquida de 12,37%, o prêmio de risco é algo em torno de 1,48% ao ano em comparação com o título público equivalente. Então, quando a gente ajusta o histórico de spread pelo nível de CDI e pela alíquota de 15%, a gente vê que a atratividade atual ela está em linha com a média histórica, aí, em patamar similar a dezembro de 2023. Para voltar ao menor nível histórico observado até meados de 2021, a Selic teria que cair para 10%, cenário que, bom, está bem distante de acontecer nos dias atuais, né? Então, nesse caso, a oscilação da taxa de NTN-B é muito mais relevante para o retorno ao investidor do que qualquer variação marginal de spread de crédito. Então, num cenário otimista da queda da taxa de NTN-B, o ganho de capital somado ao carrego amplia ainda mais o poder que essa isenção tem. Títulos privados, se a gente for comparar agora que a gente falou da NTN-B, vamos comparar com um título privado que tem o mesmo ratio, um AAA. Por um prazo de 10 anos, eles estão sendo negociados hoje com um spread médio de aproximadamente 0,74%. Então isso quer dizer que a Redditor está pagando um prêmio bem acima da média de mercado para esse nível de risco. Pode ser uma boa oportunidade para quem busca aí retorno adicional, né, de renda fixa, com isenção de imposto de renda. Lembrando que a emissão ela não tem garantia real, né? É só fidejussória, como a gente comentou, e tem covenants financeiros, né? Então a dívida financeira líquida sobre a geração de caixa, ela deve permanecer aí, se manter menor ou igual a 2 vezes. Tudo isso tem que ser ponderado, e ponderando isso tudo, depois de levantar todos esses pontos, a gente chegou aqui à nossa segunda opinião sobre esse ativo. A gente sabe que a companhia ela é a maior rede privada, né, de assistência médica integrada do país, conta atualmente aí com mais de 50 projetos em desenvolvimento, né, em construção, enfim. O último resultado divulgado pela empresa, pela Redditor, apresentou números bem positivos, né, mesmo com um cenário de taxa Selic elevada. A empresa realizou uma grande fusão com a Sul América há pouco tempo, né, esse processo de integração de operação e a captura dessa sinergia ainda está acontecendo. Então, dessa forma, a empresa teve uma melhora das margens e ela deve ter uma maior eficiência aí conforme esse processo de integração vá avançando, né, das suas operações. Então, um ponto de atenção é a especulação recente da possível fusão entre a Redditor e a Fleury. Segundo as notícias, né, a transação ela já recebeu aval do Bradesco, né, que é um dos maiores acionistas da Fleury. A Redditor ela já atua no segmento, né, de plano de saúde via Sul América, então a aquisição da Fleury tornaria a empresa uma operadora verticalizada, né, ainda que diversas empresas aí separadas, mas a operação verticalizada. Então o impacto deve ser muito grande. A Redditor deve ter uma receita superior a 50 bilhões em 2024, enquanto a receita da Fleury foi algo próximo de 8 bi. Então, de qualquer maneira,
bom ficar atento, porque as métricas de crédito elas podem ficar um pouco mais apertadas caso essa fusão ocorra. Analisando as taxas dessa oferta, quando a gente ajusta aí pelo histórico de spread, né, pelo nível do CDI, aí pela alíquota de 15%, né, faz o gross up, que a gente chama, a gente vê que a atratividade atual ela está em linha aí com a média histórica, né, em patamar similar a dezembro de 2023. O principal risco da empresa é o reajuste dos prêmios de saúde. Então, caso o reajuste do prêmio de saúde apresente distorções em relação aos diferentes índices usados aí para ajustar os custos, isso poderia levar a um ajuste de prêmio abaixo da inflação efetivamente registrada e com isso resultar de forma negativa na capacidade de pagamento desses CRIs. Então é bom ter claro aí qual a sua estratégia nessa alocação, nesse investimento. Você está buscando uma saída antecipada ou um carrego até o vencimento. Lembrando que são vencimentos longos, né? 10 e 20 anos. Então, se a sua ideia é carregar essa dívida, tenha ciência dos riscos que a gente levantou aí durante os nossos vídeos, tá? Não custa lembrar também que, diferente do Tesouro Direto, existe risco de crédito, tá? Por menor que ele seja, mas existe. Além disso, lembremos aos investidores que a liquidez dos títulos de renda fixa ainda é pequena, né? Isso dificulta a renegociação aí no mercado secundário, diferente do que acontece, por exemplo, com os títulos públicos, né? Em que o governo é sempre obrigado a recomprar a dívida. Então, o mercado está com bastante volatilidade atualmente, os spreads podem voltar a subir, isso pode impactar ainda mais a marcação dos papéis de crédito privado. A Redditor ela tem obtido êxito aí em reduzir a alavancagem financeira nos últimos anos. Isso reduz o risco para o credor, né? O cronograma de amortização tem um perfil alongado, a empresa mantém uma posição de caixa bem sólida. Contudo, a combinação dos prazos de vencimento de 10 e 20 anos com um spread bem comprimido reduz muito a atratividade da oferta. Então, a gente avalia que essa oferta não remunera de maneira adequada o risco associada à companhia, ainda que a empresa apresente um baixo nível de endividamento. Essa é a nossa análise sobre a Redditor, ou melhor, sobre o CRI emitido pela Redditor nesse exato momento. Se você gostou da nossa análise, você tem gostado, já acompanha a gente, continua acompanhando, indica, porque a gente está sempre trazendo novas opções, novas ofertas aqui para você. Até mais!